é mandado com a palavra Pastor Edson, o nosso amigo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Estou feliz de estar aqui neste dia 15, de outubro, para a glória de Deus. Feliz, semana passada estávamos aqui, no último dia do congresso, foi uma bênção, Que palavra maravilhosa foi aquela. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Apenas o versículo de número 1 até o 4. Glória a Deus. Apocalipse, livro das revelações. Glória. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Pode sentar em nome de Deus. Glória. Irmãos, enquanto o servo de Deus pregava semana passada, nós meditávamos, depois no final do culto nós combinamos, pastor Walter, para estar aqui. E eu fui pensando, irmãos, eu sou muito organizado, muito programado, Falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo? Hoje o Senhor já falou tremendamente, mas no próximo domingo, qual é a mensagem, qual é o tipo de mensagem que eu vou levar ali na Assembleia de Deus Missão Internacional, E eu fui indo, irmãos, e antes de chegar em casa, Deus falou ao meu coração para falar sobre escatologia, sobre o livro do Apocalipse, amém? Então eu vou falar apenas alguns acontecimentos, irmãos, aqui no livro do Apocalipse, e principalmente envolvendo o número 7. Em Apocalipse 1, irmãos, versículo 12, fala de 7 candeeiros, fala de 7 candelabros, fala de 7 hoje lamparinas, irmãos, e esses candeeiros, eles serviam para iluminar o ambiente, e esses candeeiros, eles representam a presença do Espírito Santo no meio da igreja. É Ele que ilumina esta igreja, é Ele que ilumina o pastor desta igreja. Pastor Walter, quantas igrejas nebulosas sem a presença do Espírito Santo, mas Ele está na casa. Aleluia! Glória a Deus! O segundo grupo de número 7, irmãos, são as 7 estrelas, Aqui nós temos 2 pastores, temos o pastor Walter, que é irmão dele, nós temos o pastor, do irmão Samuel, e do pastor Walter, que é o pastor Rechairo, Lucas Sacramento. Eu quero te dizer que as 7 estrelas representam os pastores da igreja de Jesus Cristo. Eles estão na terra para nos guiar, eles estão na terra para nos direcionar. Mas pastor Walter, tem uma coisa: tem gente que não quer ser direcionada, tem gente que não quer ser
ser orientada, mas eu creio que eu estou no meio de um povo que quer ser dirigido, instruído por pastor aqui na terra. Sabe por quê, irmãos? Tem aquele grupinho da igreja, meu negócio é com Cristo, eu respondo para Ele, mas a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Tem um outro no grupo de número 7, que eu ainda não vou aprofundar, que são as 7 cartas da igreja, né, que o Senhor Jesus Cristo mandou à Ásia. Irmãos, as cartas ou epístolas, elas servem para nos repreender. Em cada uma das cartas havia uma repreensão. Aleluia. Mas quando eu recebo, como nós recebemos aqui já hoje, sob desce depressa, Zaqueu, ele está aqui para nos orientar, para nos repreender. As cartas, irmãos, elas servem para nos alertar, né? Tinha igreja, irmãos, que estava numa frieza e precisava de um avivamento. Tinha igreja ali, irmãos, que achava que tinha ouro, achava que tinha prata, mas, aleluia, os olhos não estavam bem, precisava de um colírio. Eu quero te dizer que Deus fala com a igreja. Mas as cartas também, pastor Walter, elas foram enviadas para fortalecer a fé. Deus, irmão, sempre quando Ele repreende, Ele quer aumentar a nossa fé. Ele quer fortalecer a minha fé. Nesta noite de 15 de outubro de 2023, Ele manda te dizer: eu te animo, eu te fortaleço, eu te dou ânimo para você caminhar por mais uma temporada na terra. Glória. Aqui, irmãos, no livro do Apocalipse também nós vamos encontrar um grupo de 7 anjos. Anjos, irmãos, eles são seres espirituais. Eles foram criados para adorar e para servir a Deus. Eles estão no céu, eles estão na terra. Alguns ficam no céu, ficam na terra. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. Eu quero te dizer que eles têm um ministério e de serviço aqui perante nós. Éramos para morrer num acidente, não importa o tipo de acidente, e Deus manda lá o seu anjo livrando você, não deixando o carro bater, o carro capotar, o ônibus bater, você ser atropelado, uma laje cair em cima da sua vida, porque Deus manda os anjos. Mas nós temos que tomar cuidado, viu, irmãos? Tem gente que gosta de adorar anjos. Nós não temos que adorar anjos, não. Eles estão aí. No passado havia muito. Sinta aí o asa do anjo. E daí? O que tem asa do anjo? Olha aí, asa do anjo. Ele está passeando. Irmãos, quem passeia na igreja? E nós louvamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo pelo ministério angelical, irmãos. Mas, irmãos, nós não adoramos Ele, não. Tem até um louvor que diz, né? Já vejo o anjo querendo batizar. Eu nunca vi isso, não. Que batiza com o Espírito Santo chama-se Jesus. Ele é o batizador. Aleluia, Deus maravilhoso. E aqui, irmãos, no cenário do Apocalipse, pastor Walter, nós também vamos nos deparar com um ministério, irmãos, fundamental dos anjos. Fundamental. Eu quero falar de um outro número 7 aqui, irmãos, no Apocalipse, que é a grande tribulação. Meu Deus. Tanto no livro do profeta Daniel, irmãos,
quanto no livro aqui do Apocalipse, que fala de tempos, de outro tempo, de mais um tempo, de metade de um tempo, de 1200 e poucos dias, que se você fizer as contas, dá 3 anos e meio, 3 anos e meio, dá 7 anos. Lá no livro do profeta Daniel, se eu não me engano, capítulo 9, fala lá das 7 semanas, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa: a grande tribulação vai ser um período de 7 anos, irmãos. E nesses 7 anos, eu quero te dizer uma coisa: a igreja já não estará mais aqui na terra. A igreja, quando, aleluia, for iniciar o primeiro ano, o primeiro dia, o primeiro minuto, o primeiro milésimo de segundo, irmãos, eu quero te dizer, Deus me trouxe a revelação aqui. Quando, irmãos, nós estamos no dia 31 de dezembro de qualquer ano, é aqui em São Paulo, é na praia, principalmente lá em Copacabana, é lá em Nova York, na Times Square. E aí, irmãos, agora a contagem regressiva, agora o dia primeiro. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, irmãos, Ele está nessa contagem regressiva. Ele não vai estourar meia hora de fogos em Copacabana. Ele não vai fazer aquela bola lá da Times Square descer, subir, aleluia, na hora que der meia-noite, não. Na hora que der o momento exato, antes de começar a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Aleluia, Deus maravilhoso. E nesses 7 anos, irmãos, haverá 3 anos e meio de falsa paz. Porque o anticristo, um político, um homem econômico, um homem que conhece de alianças políticas, que conhece de economia, que vai resolver o problema da fome, o problema da sede, o problema de saneamento básico, ele pode ficar à vontade, que a minha casa vai ficar aí, meu carro vai ficar aí, meu emprego vai ficar aí, porque eu vou subir. Mas depois virão 3 anos e meio que vão completar os 7 anos de extrema dificuldade para a humanidade, que é realmente os 7 anos da grande tribulação. E agora a gente rapidamente entra aqui, irmãos, nos 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo de Apocalipse, irmãos, que está logo no comecinho, é o selo do cavalo branco. Muita gente se confunde, irmãos. É verdade. Muita gente se confunde com aquele cavalo branco ali, desse selo aqui, achando que é Jesus Cristo, irmãos. Um cavaleiro que vem montado num cavalo branco. Aquele cavaleiro não é Jesus, ele é o anticristo, irmão. E a Bíblia diz que foi dado uma coroa para ele. O meu Jesus já tem coroa. Ninguém deu coroa para ele, não. E a Bíblia diz, irmãos, que ele tinha um arco, ou seja, de alcance. O anticristo, ele vai conseguir um alcance, muitas alianças. Mas eu quero te dizer uma coisa: esse cavaleiro não é Jesus. Ele que vai promover a falsa paz sobre a terra. E ele vai fazer, irmãos, aliança lá com os povos, principalmente com a nação de Israel. Fica tranquilo, irmãos, mas ore por Israel. Salmo 122:6, prosperarão, né? Todos aqueles que orarem pela paz. O inimigo pensa que vai pintar e bordar, vai sambar lá. Irmãos, tá, que para o inimigo e para a humanidade está guardado. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus, irmãos. Ninguém mexe com eles. O segundo cavalo, irmãos, é o cavalo vermelho, que fala de guerra plena, irmãos. No período desses 7 anos haverá guerra, irmãos. Vai ser uma coisa terrível. Mas a igreja já não está mais aqui. Não precisa mandar reservista, não precisa mandar mais enfermeiro, não precisa ninguém trabalhar pela guerra, porque a igreja vai estar. E o terceiro selo, irmãos, é o cavalo preto, irmãos. Ele vem com uma balança
balança na mão. Nesse período de 7 anos, irmãos, hoje em dia está fartura, irmãos. Hoje em dia, de novo, contra filé está de 25, está de 26. Hoje, novamente, lata de óleo está de 5 reais. Novamente, o leite está de 4 e pouco. Mas nesse período da grande tribulação, irmãos, esse camarada, esse cavalo amarelo, ele vai estar, irmãos, o amarelo não, o preto, ele vai estar com a balança e ele vai falar: olha, ninguém vai comer à vontade, ninguém vai comer à vontade. Racionamento sobre a terra, mas a igreja subiu. O cavalo, o quarto selo, irmãos, é o cavalo amarelo. Tem um cavaleiro chamado Morte, e a Bíblia diz que o inferno seguia, e ele vai matar 25% dos homens da terra. Meu Deus. Agora, por enquanto, morreu 1.200 lá de Israel, mais 1.200 aproximadamente lá do Hamas. Mas no período da grande tribulação, irmãos, hoje a população é de 8 bilhões. Eu quero que você multiplica 25% sobre 8 bilhões. É uma quantidade boa de pessoa, mas a igreja não está mais aqui. Isso vai ser por meio da espada, por meio da fome, por meio de praga, irmãos. Será, né? Essas pragas aí, como nós tivemos agora, né? A Covid, animais selvagens, irmãos, animais selvagens, está no livro do Apocalipse, irmãos. Animais selvagens ficam lá na África ou ficam no zoológico, mas vai ser terremoto em tudo quanto é lugar, irmãos, que eles vão estourar as grades, irmãos, eles vão estourar a seca e eles vão para cima da população e vai estrangular, porque esse é o cavalo amarelo. Outro, irmãos, o quinto selo é o selo em que os mártires na glória clamam. Hoje em dia, irmãos, ninguém está morrendo porque está pregando o evangelho. Hoje em dia morre sim, em alguns países lá do Oriente Médio, alguns países fechados. Aqui não tem nenhuma perseguição, mas já teve, irmãos, lá na igreja primitiva, os irmãos sabem, foram 300 anos aproximadamente de perseguição, onde os imperadores romanos jogavam os cristãos para serem comidos pelos leões e pelos ursos. E até aquela cantora, ela fez aquele louvor, né? Parece que é bonito, irmãos, razoavelmente. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena. Só queria ver, aí que eu não concordo com esse louvor, né, irmãos? Né? Ele é bonito, vai querer ver. E eu queria que o Senhor me desse força para estar lá, para ver o leão quebrando todos os meus ossos. Ninguém quer isso, né? Misericórdia. Mas, irmãos, em determinado momento lá no céu, milhares e milhares de todos esses mártires que já morreram e aqueles que vão morrer no período da grande tribulação, irmãos, muita gente vai aceitar a Jesus, porém, irmãos, com uma grande dificuldade, porque não vai poder adorá-lo comumente, não vai poder vir para a igreja. O exército anticristo, você aceitou Jesus, você vai ter que negar. Não nega, então você vai morrer, então você vai ser decapitado e vai lá para a glória, vai ser humilhado. Mas a Bíblia diz, pastor Walter, é melhor entrar no céu sem olhos, sem ouvidos, sem a boca, sem a mão esquerda, direita, sem um pé, meu irmão, do que ser lançado no inferno com o corpo inteiro. Misericórdia, né, irmãos? E ainda, irmãos, agora o sexto selo, irmãos, ali do livro, logo no comecinho do Apocalipse, haverá grandes distúrbios físicos sobre a terra. Está havendo já, né? Nós estamos percebendo aí, é calor demais, é frio demais. No Rio Grande do Sul é muita água, em outros países aí é terremoto, como teve agora recentemente também no Afeganistão. E, irmãos, são distúrbios e mais distúrbios. A Bíblia diz que haverá um grande terremoto e um
sol, vai cobrir o sol tudo, o sol vai escurecer. A Bíblia diz, irmãos, que estrela, irmão, estrela não é pequena. Estrela a gente vê desse tamanho, mas elas são de mais de metro e de tonelada, e elas vão dar rasante aqui na terra. Imagine o pavor, irmãos, que a humanidade vai sentir, irmãos. E os homens, irmãos, eles vão saber: olha, tudo isso está acontecendo, esses animais nos matando, terremoto, maremoto, tsunami, essas pragas aí, essas úlceras, isso tudo é a ira do Cordeiro. Aleluia. Mas a igreja, irmãos, ela estará lá no céu. E no sétimo selo, irmãos, 7 anjos receberão da parte de Deus 7 trombetas para anunciar mais 7 pragas sobre a terra. Irmãos, e o céu vai ficar em silêncio. Meu Deus. E um anjo por vez. E o primeiro anjo toca a primeira trombeta. E o que acontece, pastor Walter? Quando o primeiro anjo tocar a sua trombeta, granizo e fogo com sangue serão lançados do céu para a terra. Eu, irmãos, ficava um pouco pensativo, né? Granizo cair do céu, tudo bem. Agora, sangue cair do céu com fogo, Meu Deus. não é difícil não. Não é difícil não. Há alguns anos mais ou menos atrás, um avião da Gol e um avião da Legacy de uma determinada empresa, um avião estava correto, o outro estava errado, e eles e eles se encontram. Na hora que se encontra, a asa de um consegue ficar bem, vai embora, só que o maiorzão com 200 passageiros, ele cai em parafuso e no céu os corpos já se despedaçam, já com pedaço e provavelmente também gasolina no corpo deles. E o que caiu do corpo deles? Porque eles irmão, foi braço para lá, perna para lá, cabeça, porque quando encontrar os corpos, irmãos, é só Despedaçado. Aí Deus me fez entender, irmãos, como é que vai cair sangue do céu. Que coisa, né, irmãos? E a Bíblia diz, irmãos, aqui, nesse momento também, 33%, irmãos, da terra será queimada. Nós estamos vendo aí incêndio, Carolina, lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, na Grécia, aqui mesmo, irmãos, 33% do planeta Terra, fogo puro, irmãos. Todo mundo querendo apagar, tentando apagar. A Bíblia diz que 33% das árvores, irmãos, do mundo todo, principalmente o nosso pulmão aqui da Amazônia, irmãos, será totalmente queimado. 33%, toda a relva, toda a grama, irmãos, será queimada. Aí vai tocar o segundo anjo, toca a segunda trombeta, e sabe o que acontece, irmãos? Mais calamidades sobre a terra. Meu Deus. A Bíblia diz, irmãos, que um monte como em chamas foi lançado ao mar. Uma espécie de um vulcão, irmãos, que vai entrar em erupção, lançando larvas e mais larvas. E a Bíblia diz, irmãos, e provavelmente ainda, irmãos, ainda que não seja um vulcão que vai entrar em erupção, porque a Bíblia diz que um monte em chama, ele vai ser lançado no mar. Provavelmente Deus vai permitir que um grande asteroide ele ultrapasse as camadas que nós temos aí, que tem 7 camadas aí, porque protege a nossa terra dessa bagunça que acontece, a bagunça organizada que Deus permitiu, que acontece aí no espaço, irmão. Mas Deus vai permitir, ele vai vazar todas essas camadas de proteção e vai cair no mar, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que 33% do mar vai virar sangue. Meu Deus. Só 33%, pastor Walter. Eu estava agora em Cabo Frio, em Arraial do Cabo, e em Búzios, né? Não, Cabo Frio, apenas passei por ali e a gente via aquele mar, aquela coisa linda e maravilhosa. Mas no momento, irmãos, que tiver com aquele todo sangue, irmãos, 33%. Mas como isso vai acontecer, pastor Edson? Esse sangue vai nascer, vai brotar? Não, irmãos.
chão cair sobre o mar, irmãos, ele é tão grande, que já vai cair matando baleia, golfinho, tartaruga, sangue puro sobre o mar. E a Bíblia diz, irmãos, 33% dos animais marinhos vão morrer. A Bíblia diz, irmãos, tem muito navio, irmãos, tem navio pesqueiro, tem navio cargueiro, tem navio de entretenimento, né? A Bíblia diz, irmãos, que 33% dos navios também serão destruídos, porque na hora que esse monte cair, irmão, provavelmente já cai em cima dele. O negócio é tão grande, irmão, que já cai, já devastando os navios e já cai matando a 33% da população marinha. Mas eu quero te dizer uma coisa, a igreja, ela já está no céu. A economia do mundo toda, irmãos, será abalada. E a terceira trombeta, agora o terceiro anjo, irmãos, ele vai tocar a terceira trombeta, e uma estrela chamada Absinto, ela vai cair sobre a terra, irmãos. É uma espécie, irmãos, também um meteoro radioativo, e vai provocar danos terríveis à população daquela época e ao meio ambiente. E a Bíblia diz, irmãos, que na hora que essa pedra de Absinto cair sobre a terra, vai cair sobre a fonte das águas, e 33% das águas ficarão envenenadas. Meu Deus. E o mais importante ainda, irmãos, que elas estão envenenadas. Oh, aleluia. Os homens vão tomar, achando que é normal, que não tem nenhuma contaminação, porque é algo desconhecido, e eles irão morrer. Meu Deus. Aleluia. A quarta trombeta, agora o quarto anjo, irmãos, ele toca a trombeta, os astros celestes serão afetados. A Bíblia diz, pastor Walter, que o sol, ele será afetado, irmãos. O sol, a lua e as estrelas. O sol, irmãos, ele vai ser afetado, ele não vai brilhar mais com muita intensidade. A lua também, as estrelas também. Vai ficar um breu, uma coisa terrível, irmãos. Uma coisa nebulosa, mas a igreja não está. Vocês imaginam, irmãos, a humanidade, o pavor que vai cair sobre os homens. Mas não terminou, não, irmãos. O quinto anjo vai tocar a quinta trombeta. E a Bíblia diz, irmãos, que nesse momento uma grande atividade demoníaca vai estar sobre a terra. E gafanhotos de forma físicas ou escorpiões que vão subir do abismo, irmãos. Eles estarão em toda a terra, irmão. E esses gafanhotos, irmãos, eles vão comer toda a lavoura, e eles vão começar a causar danos na humanidade. A Bíblia diz, pastor Walter, que uma picada de um gafanhoto, não é um escorpião, quando ele picar, porque esse gafanhoto, irmãos, ele só tem costume de comer folhas, ele não tem costume de, mas Deus vai permitir que esse tipo de gafanhoto, ele tanto vai comer aqui, e ele vai, igual pernilongo, irmãos, canível, e a humanidade vai sofrer. Meu Deus. Vocês já pensaram, irmãos, que coisa mais terrível, irmãos? Meu Deus do céu. A Bíblia diz, irmãos, que nesse momento que os gafanhotos estiverem aqui e ali, é muita dor, irmãos. Quem tem dor de dente sabe como é terrível. Quem tem qualquer dor aí, agora você imagina uma picadinha de um inseto, já dói, né? Agora você imagina o seu corpo quase todo cheio de picada disso. Irmãos, a Bíblia diz que durante 5 meses a morte se ausentará da terra. Os coveiros, os donos de cemitérios, os donos de essa briga que tem, né, irmãos, de funerária, é uma briga, você está chorando ali na hora da morte e o camarada não está nem aí, ele está te apunhalando, né, para arrancar o couro ali. 5 meses sem aquele que prepara o corpo,
contar os 5, porque, irmãos, a morte vai falar. O próprio Deus falou: chega para 5 meses. Eu deixei você entrar lá no começo, agora você vai parar um pouquinho. E as pessoas vão se jogar na frente do carro, não acontece isso. Se joga na frente se joga de um prédio de 10 andares, não acontece nada. Ele fica lá todo, mas 5 meses. Fica lá só mexendo. É uma coisa terrível. Eu vou me enforcar aqui. Não deu certo, vou de novo. O pescoço dele fica todo quebrado, ele todo cheio de dor. Mas ele não vai morrer. Meu Deus. Porque a morte será tirada. Quantos meses? 5. E agora vem a 6ª trombeta, irmãos. Mais atividade demoníaca sobre a terra. A Bíblia diz, irmãos, que 4 anjos serão soltos do poço do abismo para matar 33% da humanidade. Meu Deus. 25% já foram lá atrás. E aí vai morrendo. De 8 bilhões, provavelmente 2 vão ser arrebatados. Vamos dizer que sobram 6 bilhões. Desses 6 bilhões já caiu para 5, agora já caiu para 4. Irmãos, é muita morte. Muita gente vai morrer. E aqui guerra, irmãos, um exército com 200 milhões de soldados prontos para a batalha do Armagedon. Eles estarão, irmãos, no mundo todo. Não é essa guerra aí que pegou Israel de surpresa, não, irmãos. E agora, pastor Walter, vem a 7ª trombeta. O 7º anjo vai tocar a 7ª trombeta. O fim do período da graça está acabando. A igreja arrebatada, a igreja glorificada, a igreja ressuscitada, a igreja galardoada, a igreja do Antigo Testamento, a igreja que foi martirizada na grande tribulação, a igreja do Novo Testamento, a noiva, a esposa. Agora, quando a nação de Israel estará clamando, pedindo, porque o anticristo vai estar para destruir a sua nação, então aparecerá no céu. Oh, glória. Aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E ele vem, irmãos, sobre as nuvens, e a igreja acompanha, provavelmente Gabriel, provavelmente Miguel, um monte de querubim, um monte de serafim, e ele vem como aquele louvor da Lauriette. Ele vem, Glória a Deus. brilhando com o sol, Oh, glória. dizendo que já vem a salvação. Aleluia. João viu Aleluia. milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. Amigo, não é um sonho, e será realidade. Glória a Deus. Como diz aquele louvor que ninguém gosta mais: breve no céu Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos voam de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Olha! Glória a Deus. Aleluia. E nós com ele, irmãos. Que coisa maravilhosa. Aqui eu não falei, irmãos, do templo de Israel, de Jerusalém, que vai ser reconstruído, autorizado pelo governo do anticristo, pela aliança que a nação de Israel vai fazer ali. 5 minutos eu termino, tá, pastor Walter? Aliança que o anticristo vai fazer com Israel para reconstruir. Irmãos, está tudo pronto. Existe o